Semana cheia de novidades em inteligência artificial, principalmente nas empresas Google, Nvidia e o Cloud AI, com uma nova funcionalidade que todos estavam cobrando. É isso que você vai ver neste vídeo, onde eu resumo as principais informações da semana sobre inteligência artificial para que você se mantenha totalmente informado, informada e já saia comentando lá na empresa logo na segunda-feira. Mas para isso, eu peço que você se inscreva aqui no canal, deixe seu like e clique no hype. Isso ajuda demais a levar esse tipo de conteúdo até mais pessoas. Nos vídeos de domingo, eu sempre faço um resumão das principais informações, então bora lá. A primeira notícia vem da empresa Google, que particularmente eu entendo que está evoluindo bastante nos conceitos sobre inteligência artificial. Não somente o Gemini como a sua ferramenta de IA, mas também toda a usabilidade e todas as ferramentas que permitem que o usuário possa criar momentos de interação e facilmente possa se utilizar para estudos e no dia a dia. Durante essa semana saiu esta notícia, as novas maneiras de colaborar e ser criativo com o Gemini. Explore recursos mais recentes do Gemini. E eu vou comentar aqui um a um deles. O primeiro deles é o Canvas. Se você já utiliza o ChatGPT, você sabe o que é a funcionalidade do Canvas, que seria aquela tela ao lado que você pode facilmente editar um código ou um texto sem a necessidade de se interagir necessariamente só pelo prompt. Você vai ter uma visualização melhor. Então, o Canvas é um novo espaço interativo dentro do Gemini, projetado para facilitar a criação e o refinamento e o compartilhamento do seu trabalho. Basta selecionar Canvas na barra do prompt e você já pode escrever e continuar editando. Então isso facilita muito as pessoas que precisam escrever textos ou códigos, e aqui está a interação. Existe um botão chamado Canvas, no qual você pode pedir uma interação qualquer e ele vai abrir uma tela ao lado que fica mais fácil para você selecionar um pedaço do texto, pedir para ajustar alguma coisa, expandir aquele texto, explicar um pouco melhor. Fica mais simples. O curioso aqui é que quando a Google lançou esta funcionalidade, ela utilizou exatamente o mesmo nome que o ChatGPT já utiliza. E é engraçado porque o Deep Research, que seria aquela funcionalidade de pesquisa mais profunda, a Google se utiliza deste nome e o ChatGPT copiou. Então, talvez a Google esteja pensando, poxa, se eles copiaram o nosso nome, nós também vamos copiar o nome do Canvas e tá tudo bem. Mas brincadeiras à parte, é uma maneira de até mesmo as pessoas, os usuários, entenderem o que significa a funcionalidade e que possa buscar este comparativo entre as ferramentas. Uma outra funcionalidade é que, utilizando mais ou menos essa visão, agora você pode codificar com confiança no Canvas. Então o Gemini já simplifica tarefas de programação e desenvolvimento de software, incluindo a geração de código, depuração e explicação. Agora, com a funcionalidade Canvas, ele simplifica o processo e transforma suas ideias de codificação em protótipos funcionais. Eu vou deixar aqui a tela rodando, então basta você se interagir com o código, explicar e ele vai gerar. E agora tem a função Preview, ou seja, você pode realmente visualizar aquele código que você pediu ou aquela interação que você pediu e, é claro, se interagir. Para quem já utiliza ou já viu esta funcionalidade no Cloud AI, de fato, ela já existia lá, mas agora integrada ao Gemini, numa tela até bastante amigável. Então, esta funcionalidade agora também está disponível no Gemini. E para testar estas funcionalidades, basta entrar em gemini.google.com, você vai cair nesta tela aqui, e para ativar a função Canvas, basta clicar aqui embaixo. Apenas fazendo um teste bem simples aqui, faça um jogo da velha para que eu possa me interagir jogando contra o computador. É claro que é apenas um exemplo simples, mas perceba que ele já vai gerar o código aqui na minha parte da direita, e assim que ele terminar, ele vai habilitar a função Preview, como você está vendo agora, e eu posso me interagir. O Cloud AI já permitia isso, mas agora junto com o Gemini. Então, só para completar aqui este teste, vamos lá, eu começo jogando aqui. Aí o computador joga, eu jogo aqui, joga aqui, enfim, empate. Mas deu para entender, você pode fazer estas prototipações. Eu já mencionei em vídeos anteriores, se você trabalha numa empresa, por exemplo, conduzir reuniões de brainstorming com este tipo de funcionalidade,
Ou seja, você pode ir criando modelos de telas, por exemplo, de maneira mais interativa. Isso vai tornar a sua reunião muito melhor, muito mais produtiva e as pessoas mesmo vão gostar de se interagir com isso. Então, aí vai da sua criatividade. E é claro que às vezes com um simples prompt você pode não chegar exatamente naquilo que você espera, mas aí você vai refinando. Lembrando que aqui a intenção é gerar protótipos e é claro que você pode copiar o código e interagir com ele em qualquer outro tipo de software responsável por codificação. Mas esta não foi a única novidade da Google. Esta semana, para quem utiliza do Notebook LM, uma funcionalidade que você pode colocar ali qualquer informação, como por exemplo um artigo, um link, e ele, além de fazer um resumo, você pode se interagir ou até mesmo fazer um podcast. Você pode gerar um podcast para escutar este artigo ou todos os arquivos que você mandar. Particularmente, é uma ferramenta que eu uso bastante para estudos. E agora ela tem uma funcionalidade a mais, que seria a criação de mapas mentais. Se você já se utiliza de mind maps, mapas mentais para estudo, agora ela está totalmente integrada com a ferramenta do Notebook LM. E se cada notebook gerasse o seu próprio conjunto pessoal de brinquedos de compreensão interativos e ajudasse a aprender brincando. É claro que é uma paródia aqui, é uma brincadeira, mas a funcionalidade é essa. Deixa eu voltar o vídeo. Você tem a carinha do Notebook LM, onde você pode subir um artigo ou qualquer coisa do tipo. Ele vai passar aqui um resumo e depois você pode se interagir fazendo mapas mentais. Muitas pessoas gostam de utilizar mapas mentais para entender exatamente o que dizer, o que estudar, e isso daqui ajuda bastante na compreensão de palavras-chave ou coisas-chave que você tira de artigos ou textos que você precisar. Lembrando que é bastante interessante se você estuda com artigos muito técnicos ou complexos ou longos demais, isso vai ajudar você nos seus estudos. Ainda não está disponível para todos, mas certamente quando ficar disponível será uma grande funcionalidade. E se você já conhece e já utiliza o Notebook LM, deixem aqui nos comentários. Particularmente, é uma ferramenta que eu uso bastante. A Google também anunciou que está pretendendo lançar modelos de IA código aberto para descobertas de medicamentos. Então a notícia é essa. Durante um evento em Nova York, o Google anunciou que está desenvolvendo uma coleção de modelos de IA abertos para descoberta de medicamentos, chamados TX-GEMA. Então os modelos de IA que o Google disse que serão lançados por meio do programa, e aí o nome do programa no final deste mês, podem entender tanto o texto regular quanto as instruções de diferentes entidades terapêuticas, incluindo produtos químicos, moléculas e proteínas, de acordo com a empresa. Então a intenção é utilizar o GEMA, que eu já mencionei inclusive em algum vídeo sobre ele ser um modelo mais simples e código aberto da empresa Google, e agora mais focado principalmente para a descoberta e eventualmente algumas coisas relacionadas à parte de saúde. Eu, particularmente, entendo que na parte de saúde, a inteligência artificial pode ajudar demais. E aqui, no caso, é a Google falando ou divulgando que também está indo por esta linha. Agora, mudando de empresa, vamos falar sobre a empresa Anthropic, que é a empresa que é responsável pelo Cloud AI. E uma das funcionalidades que as pessoas sempre cobravam do Cloud AI era sobre o acesso à internet. E até então, o Cloud AI, de fato, ele estava ficando para trás com relação aos seus competidores devido a não ter esta funcionalidade. Esta semana, a Anthropic fez este lançamento aqui. Agora, o Cloud AI pode fazer pesquisas na web. Então, agora você pode usar o Cloud para pesquisar na internet e fornecer respostas mais atualizadas e relevantes. Com a pesquisa na web, o Cloud tem acesso aos últimos eventos e informações, aumentando a sua precisão em tarefas que se beneficiam de dados mais recentes. Então, se você já utiliza modelos que consultam a internet, exemplo DeepSeek, por exemplo, ou ChatGPT mesmo, o Cloud AI não tinha essa funcionalidade e passará a ter. O que é importante? Bom, primeiro que ele diz aqui, os benefícios de você ter essa consulta na web, pode ajudar a sua equipe de vendas, analistas financeiros, pesquisadores, compradores. Eu trago este exemplo aqui, eu acho bastante interessante quando a Anthropic faz os seus lançamentos, ela sempre tenta em seus textos trazer aplicações práticas, independente da empresa ou ramo que você trabalhe. Às vezes, outras empresas
focam mais, principalmente na parte de programação. Só que a grande maioria das pessoas que se interagem com essas ferramentas, eventualmente não são nem programadores, trabalham em empresas e querem a resolução dos seus problemas. Então eu entendo que a Anthropic, ela traz estes exemplos que se aproximam mais com a realidade das pessoas. Importante dizer que está apenas começando, então a pesquisa na web está disponível agora para pré-visualização de recursos para todos os usuários pagos do Claude nos Estados Unidos. Então ainda não está disponível nem na versão gratuita e nem aqui para o Brasil, independente se você paga ou não. O suporte para usuários no nosso plano gratuito e em mais países chegará em breve. Só lembrando que o Claude AI, ele também, quando ele foi disponibilizado, demorou um pouco para chegar e estar disponível aqui no Brasil. Então eu entendo que agora as coisas sejam mais simples, eles vão acelerar mais e em breve nós teremos essa funcionalidade aqui. E claro, para que eu possa fazer um teste, comparar com as demais IAs e trazer aqui no canal. Se você quiser ver este teste e este comparativo entre as IAs, deixem aqui nos comentários. Eu normalmente não trago muitas informações sobre a NVIDIA, pois ela traz coisas muito técnicas. Mas durante esta semana aconteceu um evento bem grande nos Estados Unidos sobre a NVIDIA e ela divulgou algumas coisas bem interessantes. E eu selecionei algumas, a primeira delas é esta: impulsionando o impacto, a NVIDIA expande o ecossistema automotivo para levar IA física às ruas. Os principais fabricantes globais de automóveis, inovadores em mobilidade, fornecedores e provedores de software aproveitam a computação acelerada da NVIDIA para fornecer IA da nuvem para o carro. E por que eu trouxe essa notícia aqui? Porque é um exemplo prático e também para dizer que existem grandes empresas trabalhando junto com a NVIDIA para fornecer dados e mais do que isso, trazendo aí a experiência de computação automotiva, softwares e segurança para impulsionar a inovação da nuvem no carro. Só como exemplo de algumas empresas que estão trabalhando em conjunto com a NVIDIA, nós temos a General Motors, a GM, nós temos aqui a Volvo, a Lenovo, que não necessariamente é uma empresa de carro, mas ali de tecnologia, está trabalhando com uma empresa de robótica chamada Nuro para criar um sistema robusto de ponta a ponta para veículos autônomos. Então, existe aqui toda esta preparação e a NVIDIA é a empresa que gera estas placas capazes de processar modelos de inteligência artificial. Temos mais algumas outras, por exemplo, a Gatik, uma empresa mais voltada aqui no caso de caminhões. Então, nós temos aqui os seus caminhões classe 6 e 7, fabricado pela Isuzu Motors. Então, existem várias e várias empresas trabalhando junto com a NVIDIA. Nós temos aqui um braço da Uber também, adotando uma placa, um desenvolvimento específico da NVIDIA, como espinha dorsal da computação de IA para suas frotas de transportadoras atuais e futuras. Então, nós temos aqui vários exemplos que a NVIDIA já está equipando carros para trazer estes dados de inteligência artificial. Vale a pena dar uma olhada, principalmente se você gosta dessa área relacionada à automobilística e você precisa de exemplos sobre a aplicação de IA. Eu vou deixar o link na descrição aqui do meu vídeo. Aliás, todos os links que eu comento aqui estão na descrição do meu vídeo, além, é claro, de outros links como minhas redes sociais e coisas aqui do meu ambiente. Vai lá, dá uma olhada. E aí, se você for até lá, não se esqueça de seguir o canal, deixe seu like e clique no hype. Isso ajuda demais a levar este tipo de conteúdo até mais pessoas. Ainda falando da NVIDIA, eu trouxe também esta notícia que a NVIDIA revela um conjunto de dados de IA física aberta para avançar na robótica e desenvolvimento de veículos autônomos. Previsto para se tornar o maior conjunto de dados desse tipo do mundo, o lançamento inicial de dados sintéticos padronizados agora está disponível para o desenvolvimento de robótica como código aberto. Então, traduzindo isso daqui para quem não é da área, uma das informações mais importantes para o desenvolvimento de qualquer IA são os dados. E no caso aqui, a NVIDIA deixa disponível de maneira aberta dados sintéticos, ou seja, que foram criados, eles não necessariamente foram inferidos na prática para o desenvolvimento de veículos e da robótica. Para quem tem uma startup ou para quem gosta desse tipo de desenvolvimento, precisa desses dados. E no caso, a NVIDIA está disponibilizando este banco de informações para fomentar cada vez mais o desenvolvimento nestas áreas.
O ponto positivo é que novas empresas e startups podem se utilizar destes dados de maneira gratuita. Então, ela consegue também estar próximo dos seus clientes, disponibilizando estes dados. E, de certa maneira, também é muito bom para as empresas que não precisam criar dados sintéticos e podem se utilizar deste banco de informações. E para você que chegou até aqui e achou que eu não ia falar nada da OpenAI esta semana, a OpenAI fez alguns lançamentos mais voltados para o pessoal técnico. O primeiro deles é relacionado a fala para texto e texto para fala, utilizando APIs, ou seja, mais voltado para o pessoal de desenvolvimento. Aqui está um exemplo. Existiu um evento onde os programadores da OpenAI fizeram um demonstrativo, mas basicamente, eu vou deixar o link na descrição, mas eles fizeram testes relacionados a eles falarem com a inteligência artificial e ela transcrever isso em texto, e o inverso também, você coloca como texto e ela transcreve. Isso pode ajudar desenvolvedores, principalmente que desenvolvem aplicativos, programam aplicativos e precisam deste contato e dessa interação por voz. Então a OpenAI já está disponibilizando isto, é claro, através de APIs, e aí você tem que dar uma olhada no custo disso. Outra notícia relacionada à OpenAI e desenvolvedores é que agora você pode utilizar a computação, o processamento do modelo O1 para fornecer respostas mais consistentes utilizando APIs. Mas o que chamou mais atenção não é nem isso, é a questão do valor. Então, com mais computação vem mais custo. Custa $150 por milhão de token de entrada, e se você precisar de uma saída, de uma resposta, $600 por milhão de tokens de saída. É assim, é um absurdo, porque se você comparar estes modelos com os modelos da Google, por exemplo, o Gemini, é questão de fração de dólar, então é questão de centavos. É muito mais, e aqui já dá uma peneirada, né? Afinal de contas, se você realmente quiser utilizar estes modelos da OpenAI, você vai ter que desembolsar uma boa grana para isso. Então eu quis trazer essa informação porque é algo que aconteceu, mas a OpenAI está se tornando também uma elite nos seus modelos de IA. Está cobrando bastante quando nós estamos falando principalmente sobre APIs e sobre estes tokens para seus modelos de raciocínio. Também tivemos a notícia de que a OpenAI começará a testar conectores do ChatGPT para o Google Drive e o Slack. Então, basicamente, se você utiliza do ChatGPT e precisa destas integrações, puxar arquivos ou fazer algumas integrações com o Google Drive ou com o Slack, o ChatGPT já está testando isso e em breve deve deixar disponível aí para você. Então, a OpenAI planeja iniciar o teste beta de um novo recurso chamado ChatGPT Connectors, de acordo com um documento visualizado pela TechCrunch. O GPT Connector permite que assinantes do ChatGPT Team, então uma versão muito específica do ChatGPT, vinculem as suas contas do Google Drive e do Slack, do Workspace, ao ChatGPT, para que o chatbot possa compreender as perguntas informadas nos arquivos, apresentações, planilhas e conversas do Slack. Para quem trabalha em empresas que utilizam a versão do ChatGPT Team, imagine que você vai ter a inteligência ou o motor do ChatGPT para interpretar alguns documentos ou até mesmo conversas do Slack. Então, se eventualmente você tem todo o seu time no Slack e conversa sobre algum tema específico da sua empresa, sobre um projeto, imagine que o ChatGPT vai ser capaz agora de interpretar esses dados, fazer resumos. Isso pode ajudar demais em reuniões de equipe, por exemplo. A Perplexity mostrou melhorias em seu modelo Sonar, desempenho líder do setor a custos baixos. Só lembrando que, bom, primeiro o Perplexity é aquela funcionalidade, aquela ferramenta que faz você procurar coisas em tempo real na internet. E existem vários modelos. Existe um modelo Sonar que é gerado pela própria empresa como uma evolução do Llama, que é da empresa Meta. Então eles utilizam um código aberto mais específico, eles batizaram de Sonar e agora ele tem um desempenho um pouco melhor. Então, segundo a empresa, nos últimos testes de benchmark é possível afirmar que o Sonar e o Sonar Pro superam os principais concorrentes como o GPT-4 ou para pesquisa.
Então, o que ele está dizendo é, por mais que você utilize o ChatGPT para fazer suas pesquisas, no caso aqui, se você utilizar o Sonar, ele traz respostas mais eficientes, melhores. Então, apenas continuando aqui, as melhorias incluem uma estrutura de cobrança simplificada. E como nós estávamos falando de custos, o custo, no caso do Sonar, se você precisa de uma API para pesquisas, é muito mais barato que o ChatGPT. Existe até uma tabela comparativa que eles colocam aqui sobre se você precisar fazer uma interação com o GPT-4 ou Mini, por exemplo, e utiliza o nível mais alto de pesquisa, vai custar $30 por 1000 chamadas, enquanto o Sonar custa $12, ou seja, bem mais barato que o concorrente, no caso do ChatGPT, ou utilizar os modelos da OpenAI. A empresa francesa Mistral lança o Mistral Small 3.1. Com base no Mistral Small 3, o novo modelo vem com desempenho de texto aprimorado, compreensão multimodal e uma janela de contexto expandida de 128 mil tokens. Este modelo da empresa francesa, segundo está aqui, ele oferece uma performance muito melhor que outros que são mais ou menos do mesmo tamanho ou comparados a ele, porém muito mais rápido. Aqui no eixo X você pode ver a velocidade. Quanto mais para a esquerda, mais rápido ele é, e quanto mais para cima, melhor performático, melhor ele performa. Lembrando que aqui nós estamos falando de modelos mais simples, menores. Então ele se compara, por exemplo, ao GPT-4o Mini, ao Gemma 3, que é o modelo menor do Gemini. Nós temos o Claude 3.5 Raico, então ele traz aqui um desempenho melhor. E só lembrando que este tipo de modelo, que teoricamente ele é menor, primeiro que é código aberto, né, no caso da Mistral, mas também que ele pode ser rodado em computadores mais simples e eventualmente empresas não precisam de grandes hardwares para poder rodar modelos como esse, se eventualmente precisarem dentro de uma empresa. Então é uma evolução, vamos aguardar e olhar os testes se a Mistral consegue evoluir nessa parte de modelos de inteligência artificial menores. Enquanto isso, empresas continuam lançando novos modelos de inteligência artificial. Agora a empresa chinesa chamada de Baidu lança duas novas versões de seu modelo de IA chamado Ernie. Então os mecanismos de busca chinês Baidu, que só para fazer um comparativo aqui, seria o concorrente do Google chinês, tá? Então é só para quem não conhece. Lançou dois novos modelos de IA, o Ernie 3.5, a versão mais recente do novo modelo fundamental da empresa, lançado há 2 anos, e um novo modelo de raciocínio, o Ernie X1. E por que isso é importante? Bom, primeiro que ele está falando aqui que no caso do Ernie X1, ele está no mesmo nível que o DeepSeek R1, por apenas metade do preço. E agora começa aquela história, né, que quem faz o modelo melhor, mais barato, e as empresas vão continuar com relação a isso. Na minha percepção, gerar modelos de inteligência artificial, eu acho que nós já temos bastante. Claro que sempre vai evoluir com relação a benchmarks e tal, mas o que nós mais queremos ver são aplicações práticas. E é por isso que a criação de agentes por estas empresas, ou mesmo pelas pessoas, está evoluindo cada vez mais. Só lembrando, os agentes são aquelas aplicações que de fato executam tarefas para você no dia a dia utilizando inteligência artificial. Fechar um contrato, procurar alguma coisa na internet de maneira mais autônoma. Então, criar modelos, basicamente, as grandes empresas estão criando a cada momento. A questão é como fazer estes modelos responderem a aplicações práticas do dia a dia. Para quem gosta de geração de vídeos, o Hotshot foi comprado pela xAI. xAI é o braço de inteligência artificial do Twitter, do X, liderada por Elon Musk. E até então, de fato, eles não tinham feito ou não estavam desenvolvendo nenhum modelo relacionado à geração de vídeos. E já existia uma empresa que criava vídeos através da sua ferramenta chamada de Hotshot. E agora ela foi comprada pela xAI. Aqui estão alguns vídeos de demonstração desta ferramenta de geração de vídeos, que agora faz parte do hall de ferramentas da xAI. E fatalmente será incluído no Grok mais cedo ou mais tarde para geração de vídeos. Então, ao invés de desenvolverem modelos do zero, compraram uma empresa para gerar estes vídeos. E se de fato a qualidade for parecida com essa que nós estamos olhando aqui, me parece uma boa linha
de geração de vídeos. Vamos aguardar na prática como será. E por falar em geração de vídeos, se você gosta dessa linha, certamente conhece o Pika Labs com a sua ferramenta Pika, e ele lançou aqui uma novidade durante esta semana e mostraram sobre manipular personagens e objetos no seu vídeo. E aqui está um exemplo. Perceba que ele gerou um vídeo onde você tem alguns objetos parados e você consegue modificar apenas o objeto. Todo o resto da cena se permanece. E isso acontece nestes exemplos aqui, vou voltar até o vídeo, onde você pode ver, por exemplo, no caso do carro, e ele pede para o carro levitar. E perceba que todo o ambiente se mantém, só o carro que é alterado. Tem um outro exemplo sobre a maçã. E veja que no caso do vídeo normal à sua esquerda, é uma pessoa segurando uma maçã, e no caso do vídeo da direita, é um vídeo manipulado, onde ele pede também para a maçã levitar, e todo o vídeo se mantém. É só exatamente aquele objeto que é modificado. E neste aqui também bem interessante do personagem saindo do tablet ali. Então, uma funcionalidade bem legal também, desenvolvida e em breve disponível aí no Pika. O Kria, que também é uma outra ferramenta que junta geração de imagens e vídeos, agora falou que está apresentando o Video Training, um novo nível de controle para geração de vídeos de IA, e agora utilizando o One 2.1, que também é uma ferramenta chinesa de geração de vídeos. Com os seus próprios vídeos, você pode fazer com que ele fique treinado para isso. Seria como se você treinasse um modelo de inteligência artificial de geração de vídeos para a sua necessidade. Então, digamos que você seja uma pessoa que trabalhe com marketing e tem alguns tipos de vídeos criativos específicos. Você carrega todos esses vídeos, faz com que a IA seja treinada com estes vídeos, e quando você solicitar um novo vídeo, ela será gerado mais ou menos no mesmo estilo que você já havia gerado os anteriores. Isso ajuda a manter a coerência nos vídeos. Então, se você precisa de vídeos com coerência, que sejam mais ou menos do mesmo estilo, agora você pode procurar dentro do Kria esta evolução. Só lembrando que estes melhores modelos e estas melhores funcionalidades normalmente aparecem primeiro na versão paga. E esta notícia eu achei bastante interessante, que um jornal italiano diz ter publicado a primeira edição gerada totalmente por IA. Então, Il Foglio, imagino que seja assim, desculpem meu italiano, diz que a inteligência artificial é usada para tudo, a escrita, manchetes, citações e até mesmo ironia. Então, no caso, é o primeiro jornal do mundo a publicar uma edição inteiramente produzida por inteligência artificial. É engraçado porque sempre observamos esta disputa entre inteligência artificial e jornalistas, pessoal da revista ou quem escreve artigos. E no caso aqui você vê um jornal declarando que ele fez uma versão totalmente gerada por IA. Então, você concorda com isso? Você ficaria feliz em receber e ler jornais gerados por inteligência artificial? Deixem aqui nos comentários. E estas foram as notícias da semana sobre inteligência artificial. Estou dando uma olhada aqui, 10 minutinhos foi o suficiente para te passar as melhores informações da semana sobre este tema. E se você gosta desse tipo de conteúdo relacionado à inteligência artificial, tecnologia e gerenciamento de projetos, já se inscreve aí no canal, deixa seu like e clique no hype. Isso ajuda demais a levar este tipo de conteúdo até mais pessoas. Aproveite também e deixe nos comentários quais destas notícias ou qual notícia você achou a mais interessante, bem como ideias de novos vídeos que você gostaria de ver por aqui. E se você gosta do conteúdo sobre inteligência artificial, eu vou deixar aqui 2 outros vídeos para que você continue no canal.